Ah, melhorou. Melhorou a luz, gente. Boa noite. Vamos ver se tem alguém aí. Ah, melhorou. Tô com um pouco de atraso aqui, tô vendo se vocês estão entrando. Oi, Beth, tudo bem? Vamos ver se vai dar alguém aqui, né? Se não der, fica só a gente naquela intimidade. Como é que você tá? Tudo bem? Bem-vindos aí quem tá me seguindo aí, começando a me seguir agora. Eu sou Juliana Mel, tô aqui para ajudar vocês, apenas um canal para transmitir algumas informações, né? A gente sabe que todo conhecimento que tem nesse planeta não é nosso, então a gente só atua como canal. Vou dar um tempinho aí, tá entrando mais gente. Sejam bem-vindos aí. O tema hoje, gente, é livre, tá? Então eu tô pensando em falar dessa questão do inconsciente coletivo mesmo e do inconsciente coletivo de quem entrar na live, tá? Que aí a gente vai entender que a gente tá numa egrégora, né? Com pessoas que vão estar alinhadas no mesmo propósito, no mesmo tipo de cura, e é isso que eu tô fazendo aqui hoje. Eu quero começar falando com vocês. Eu mudei os horários da live. Hoje é um dia muito bom de se fazer live pra mim, né? Que é final de semana mesmo. Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer durante a semana. Mas muita gente entrou ontem. Então, assim, algumas pessoas ficaram frustradas lá que entraram e não conseguiram me ver. Mas paciência, né? Então, o que eu quero falar com vocês, daqui a pouquinho começa a ser notificado e o pessoal vai entrando. O que eu quero falar com vocês é o seguinte. A gente tá passando por um período aí de ser testado, né? Quem é terapeuta sabe do que eu tô falando. É um período que a gente tá atravessando que tá sendo bem difícil. Eu tô falando energeticamente, espiritualmente, fisicamente, em todas as áreas da vida da gente, a gente tá sendo testado agora. O que eu tô percebendo é que as pessoas estão muito abaladas. As pessoas que eu tô atendendo agora nos últimos dias, elas estão me trazendo questões que eu não sei se vocês aí que são terapeutas estão observando. São questões que são pesadas, são questões muito pesadas, assim. O que eu digo não é questão de um paciente ou outro. O que eu venho observando, assim, é que as pessoas estão precisando de um tempo maior para os atendimentos. E o que eu estou observando é que esses atendimentos, eles estão demorando mais, por quê? Porque está tendo algumas interferências. E a maioria das pessoas que estão vendo, né? Onde a gente está fazendo uma limpeza de todo o lixo que está no inconsciente, acho que melhorou aí agora. Então, todo o lixo que está no nosso inconsciente, ele está vindo à tona. E as pessoas, elas estão sentindo muita angústia, mas essa angústia, ela está ligada muitas vezes ao que a gente não quer reconhecer para terminar um ciclo que a gente começou. Então, essa luta que a gente faz não é contra pessoas, não é contra instituições, não é contra nada. A gente está vivenciando um momento de uma luta contra algo, e sempre foi assim, mas a gente está se dando conta agora, que é algo imaginário ou muitas vezes invisível. Então a gente percebe que a gente tem que agora se atentar a isso, que a gente não tá aqui, né, só no físico, nessa parte física. A gente tem que ter esse despertar aí de consciências que têm um corpo físico, mas que estamos aqui para fazer um upgrade, né? Não interessa a religião, não interessa nada. A questão é que hoje a ciência cada vez mais está comprovando ou está buscando respostas em coisas que a gente não acreditava antes. Veja bem, hoje a gente tem estudos do transgeracional, estudos de questões familiares que mostram essa tendência, né? A gente sabe hoje que a gente tem um inconsciente individual, um familiar e um coletivo, e que as pessoas estão buscando essas informações e respostas que antes eram puramente físicas em algo que a gente não enxerga. Só que esse não enxergar
tá? Ainda é questionado por muitas pessoas que não entendem sobre isso, né? Ou não querem olhar essa parte. Mas veja, a maioria das pessoas que trazem problemas emocionais, elas não têm nem consciência, ou seja, é algo abstrato, gente. Então é isso que a gente tem que se dar conta, que o que é abstrato e está querendo nos informar. Eu tenho visto agora, eu sou meio passada, né? Passa anos e aí cai uma ficha minha. Eu comecei a assistir agora um seriado que eu não sei se vocês já viram, que se chama Lost. Gente, eu tô apaixonada pelo seriado. É um negócio que já passou uns 3, 4 anos atrás, nem sei quantos anos atrás, mas eu só comecei a assistir agora. Alguém aí de vocês já viu esse seriado? Tudo bem? Sejam bem-vindos quem tá entrando agora, porque mudei o horário, né? E esse seriado, ele é muito interessante. Ele mostra exatamente o que a gente está falando aqui. Que existe uma trama no inconsciente da gente, né? Quando a gente fala de questões coletivas, de questões abstratas, de questões emocionais, psicológicas, mentais, espirituais e energéticas, a gente está se referindo a algo abstrato. Mas isso tudo se é organizado dentro da gente e a gente consegue ter acesso a essas gavetinhas lá, que ficam registradas. Muitas vezes a gente não sabe dizer onde é que fica o inconsciente. Hoje a gente sabe que com terapia manual a gente consegue encontrar as memórias disso no corpo da gente. Então eu passando a mão no corpo do paciente ou eu me conectando com o inconsciente dele, eu sei que aquela memória está gravada no pé dele, na mão, no cérebro, não interessa. Mas a memória daquilo que ele vivenciou está lá gravada. Porém, muitas memórias não foram abertas, muitas caixinhas não foram abertas ainda e a gente não sabe, né? Elas estão lá guardadinhas e fechadas com cadeado. Por que que elas ficam fechadas? Porque elas só são abertas na hora certa. Então, essa caixinha que a gente precisa abrir, não adianta abrir todas de uma vez. Muitas pessoas falam assim, eu queria trabalhar todos os meus traumas. Não tem como, gente. Por quê? Porque a natureza não dá saltos. A natureza faz movimentos graduais e pequenos porque ela respeita a gente. Entende? Ela respeita o nosso processo. E o nosso processo, ele está todo inscrito na gente. A gente já nasce com o DNA já todo arrumadinho lá, como a gente vai ser e tudo mais. E a gente também, além do DNA, a gente tem informações hoje que vem da epigenética, né? Que é essa nova visão da genética, que é um novo ramo de estudo da genética, que mostra que a gente traz também memórias que estão nesse inconsciente. Agora, a gente não só sabe falar, os cientistas não sabem dizer onde estão essas memórias. Nós que somos terapeutas, quem é da área de psicanálise, psicólogo, sabe que existe esse lugar dentro da gente, né? Que a gente não pode dizer que é um lugar só, mas que ele se expressa através do nosso corpo físico. E quando ele não se expressa através do nosso corpo físico, ele se expressa, tô lendo aqui os comentários, ele não se expressa através do nosso corpo físico, de alguma maneira essas emoções, esses sentimentos ou aquilo que está represado dentro da gente vai se tornar material de alguma maneira, seja através de uma experiência, tá? Esses dias para trás aí eu tive um paciente aí que foi incrível, sabe? Constelou e o que eu percebi ali? Que constelou depois que teve um acidente. Antes dele constelar, eu tinha avisado. Por quê? Porque ele já estava programado no inconsciente dele em fazer esse movimento. De fraturar um osso lá. E aí foi assim, eu falei num dia lá, no outro dia já estava acontecendo. Por quê? Porque essa pessoa, ela ignorou uma informação que estava dentro dela mesma. Então, a intuição que a gente tem, muitas vezes a gente nega, é uma forma do inconsciente estar trazendo uma informação que está lá e precisa ser vista. Só que essa informação só vem na hora certa. E muitas vezes também a gente tem informações que a gente pensa que está no passado e que esses traumas estão atrapalhando a gente, mas elas estão no futuro. Porque são essas sabotagens. Então, por exemplo,
Eu vou dar um exemplo meu pessoal de vida para vocês, que eu acho importante contribuir também. Eu fiquei 3 anos da minha vida, tudo bom, Jean? Eu fiquei 3 meses da minha vida, 3 anos da minha vida, sem botar o pé dentro do avião. Sem botar o pé no avião. Eu não entrava no avião de forma alguma, porque eu tinha um medo terrível que alguma coisa fosse acontecer, que um desastre fosse acontecer. E era uma coisa inexplicável, porque eu sempre andei de avião e em um momento da minha vida eu travei. Então eu acho que eu contei até uma vez para alguns aqui essa história. Mas eu quero só falar desse fato. E em certo momento eu achei que isso daí fosse algo que tivesse no passado. Então eu comecei a fazer uma série de investigações, cheguei até a fazer uma hipnose, o nome do negócio, que não é uma hipnose clínica como eu faço, é uma hipnose que você faz uma regressão o nome, até o momento da causa do negócio lá. E aí eu já vou responder vocês, tá, Gustavo? E aí quando eu voltei naquele momento lá, do trauma inicial, eu vi que o pânico que eu tinha, na verdade, de andar de avião, ele tinha uma associação com o controle, um medo de perder o controle da situação. Porque quando eu era mais nova, eu tinha a possibilidade de entrar na cabine do avião. E quando eu entrava, eu ficava tranquila, porque agora não pode mais, né? Então eu entrava e ficava, nossa, que coisa maravilhosa, porque eu tinha o controle do que estava acontecendo. Se o avião caísse, tudo bem. Mas depois eu comecei a perceber esse fato, né, que estava lá no passado e a gente organizou, mas eu percebi que ainda não resolveu, não tinha resolvido. E aí eu me casei com uma pessoa que faleceu de acidente de avião, ou seja, o período que eu estava casada com essa pessoa, foram uns 3 anos, ele ia e eu não ia de jeito nenhum. Então, aí a gente sabe que tem algo dentro da gente, que é um instinto, uma intuição, algo que, sabe? E que às vezes capta, tá, essas informações. Um livro muito bom que eu indico para vocês lerem, e onde eu comecei a entender esses fenômenos que são passados de informações e tudo mais, e como funciona esse campo de informação, como se fosse uma nuvem de informações que a gente acaba se conectando, de Sheldrake. Eu vou deixar depois aqui anotado para vocês o comentário, tá? Se alguém conhece, põe aí para mim. Rupert Sheldrake é um cara que tem vários livros e ele fala muito ele é um cientista. E ele fala muito da questão do campo de informações que a gente tem e que a gente pode fazer sim essa telepatia. Esses fenômenos de telepatia existem, gente. Então, existem casos, por exemplo, que ele relata de um cachorro, tá? Do cachorro dele, que toda vez que ele estava chegando em casa, o cachorro já estava lá esperando por ele. E eles começaram a filmar. E eles viram que toda vez que ele estava no trabalho, ele falava, agora eu tô indo para casa, o cachorro sentia lá e era sincrônico o negócio. E eles começaram a fazer tanto com animais as experiências, quanto com pessoas também. Eu fiz muitos desses testes com pessoas e, assim, presenciais, a gente capta o campo das pessoas até 3 metros de distância, quando a gente está em grupo. Então, quando a gente está num grupo, eu lembro que uma vez tinha uma pessoa sentada no meio de uma roda e o nosso professor pediu pra gente treinar. E aí, a gente ficava próximo da pessoa em silêncio mesmo. E a pessoa... Tá, agora você pode pensar em alguma coisa. A pessoa pensava, começava a sentir aquilo tudo. E depois a gente só falava palavras. Todas as palavras que a gente falava, as pessoas que estavam em volta, estavam totalmente conectadas com a experiência que a pessoa estava relembrando. Por isso, gente, que existem muitos mistérios, que a gente acha que são mistérios, mas na verdade são fenômenos que acontecem dentro desse campo que se chama campo de informação. É um campo de informação tanto familiar quanto do coletivo, que na psicanálise a gente chama de inconsciente. Inconsciente pessoal, familiar, coletivo, e hoje até falam da questão do inconsciente espiritual também, que seria algo além, né? Porque as pessoas não têm nome para dar o nome, então tem que dar o nome. Então esse é o nome que foi escolhido é esse. Independente se você acredita ou não nisso, é como se fosse assim, ok, ali tem um quadro, eu observo que tem um quadro, o nome que você dá para esse quadro não tem importância,
Para a ciência hoje não tem importância, porque ele está lá. E você acreditar ou não, não vai modificar a experiência da presença daquele fenômeno, entendem? É mais ou menos assim que acontece. E a gente começa a observar que muitas coisas ruins que acontecem na vida da gente, e é isso que eu queria falar com vocês hoje, muitas experiências ruins, elas são a projeção daquilo que a gente está jogando, tá? Gustavo, Ju, o trauma também não pode ser concorrente, não? Agora eu perdi o que tu botou lá em cima. Elabora melhor essa pergunta aí. Ah, trauma. Não, trauma, questão de trauma é o seguinte, gente. Traumas, a gente tem aí toda uma configuração que é incrível, é incrível. Eu pego um paciente hoje aqui, qualquer um de vocês, tá? Como desafio. E a pessoa me fala aqui, ó. Posso dar um exemplo de hoje? Eu vou dar um exemplo de hoje, eu sei que a pessoa tá aí. É uma paciente minha que a gente acabou de fazer a sessão, não vou falar nomes, mas olha, vamos falar de um caso assim, dar um exemplo para vocês. Trauma, né? Pessoa, ela praticamente, ela faz uma arapuca mesmo, sabe? Para ela sair essa armadilha que ela faz. Pra quê? Qual o sentido disso tudo? Tô tentando ler aqui, mas é que eu vou falando, eu perco o raciocínio, eu vou olhar daqui a pouquinho. Só um pouquinho, tá, Gustavo? Ao invés de um trauma grave, pode acontecer Sim, trauma não é nada grave. Trauma, quando eu digo trauma, é algo que ficou registrado e ligado a um contexto real de uma vivência, mas que te gerou ali uma informação emocional que você ficou impactado pelaquela emoção. Mesmo que você nem se lembre depois, muitos anos depois. E são pequenos trauminhas, pequenas informações que ficam gravadas e que vão fazendo você ter a sua personalidade e tudo mais. Então, essa pessoa traz uma informação para mim, tá? Então, poderia ser qualquer um de nós. Essa pessoa traz uma informação. Essa informação mostra o trama que ela mesma se coloca. Então, um exemplo disso, que eu estava voltando aqui na paciente, é como se ela quisesse, por exemplo, ela tivesse um grande projeto, e eu acho que agora é o momento da gente tirar os projetos das gavetas, tá? Então a gente tira os projetos da nossa gaveta, que estão engavetados e que a gente acha que nunca vai conseguir. Por quê? Alguns falam assim, não, esse projeto eu vou abandonar, esse projeto eu vou deixar pra lá, né? Isso aqui eu não vou fazer. Por que, gente, que a gente faz isso? Porque a gente tá ligado numa teia, numa conexão com situações que ocorreram no passado, que não precisa ser do ponto de vista assim traumático, exageradamente uma coisa muito ruim, mas são coisas que aconteceram lá no seu passado e que você vivenciou, entendeu? Ah, vou dar um exemplo. Eu tive uma avó, eu não, né? A paciente tinha lá o avô e a avó. Eu posso falar porque a gente ainda nem trabalhou, a gente vai mexer mais. Mas olha só. Eu tenho um avô e uma avó. E eu tenho uma grande lealdade. Tudo que a gente faz tá ligado às lealdades que a gente tem invisíveis. Então, eu tenho uma grande lealdade com o pai e uma mãe, ou só com a mãe e o pai não, e o avô e a avó, e essas tramas estão no meu inconsciente, eu não sei disso. Eu venho pra cá e vivencio uma experiência de querer lançar um projeto, alguma coisa assim, que foi o caso que a gente trabalhou hoje, mas não consigo evoluir nessa questão. Eu me saboto, eu não consigo levantar e dar prosseguimento no projeto e tudo mais. Por quê? Porque nossos antepassados, alguns deles não têm permissão de ir além. Eles vão até onde eles conseguem. É como se fosse um elástico. Imagina seu avô, seu pai aqui. E a questão que você está ligado é com seu pai. Vamos supor que seu pai tenha sofrido várias perdas, vários danos, fracassado muitas vezes em algum empreendimento, e seu avô está aqui atrás. O que acontece nessa situação? Esses aqui fracassaram muitas vezes, os avós, o pai poucas vezes, entendeu? Mas ele só tem autorização de ir até aqui, é o limite dele, é o elástico que vem, e nós da mesma forma. E aí quando você vem aqui, e você tem um pai que fracassou muitas vezes, mas você tem uma mãe que foi maravilhosa. Tô dando exemplo aqui trocado, tá? Só para vocês entenderem. E uma mãe que foi maravilhosa e ela sim poderia fazer esse projeto e ir para frente e tudo mais. O que acontece com a gente?
essa pessoa, a minha mãe que tá aqui, ela me autoriza sim eu seguir adiante e fazer. Mas eu, por lealdade ao meu pai, eu não faço, entende? Por amor, um amor cego, um amor profundo. Então, o que eu devo fazer? Eu devo fazer, olhar para esse movimento, respeitar o que aconteceu lá atrás, pedir para eles no inconsciente a bênção de eu ir um pouco além, de eu ir além do que eles foram, e com certeza você vai, porque muitas pessoas têm missões aqui, missões, e muitas missões, tá? Quando eu falo missão, não é nada impossível, não, é algo que é importante para você, porque eu não sei o que está acontecendo na sua vida hoje, mas eu sei que todo mundo está vivendo uma grande batalha, não interessa, as pessoas julgam e falam, fulano não faz, você não sabe, você não vivenciou a infância dessa pessoa, você não sabe os traumas, o que aconteceu para aquela pessoa ter essa formatação e por que ela reage daquela maneira. Então a gente não pode julgar. Quando a gente começa a entender a forma como o outro realmente reage, por que ele é obeso, por que aquela outra só pensa em beleza, por que aquele outro só tem aqueles estigmas que a gente coloca, aquelas tarjas que a gente coloca na pessoa, sabe? Aquelas etiquetas que a gente bota rótulo, a gente começa a desconstruir isso quando a gente começa a entender, isso é muito difícil. Ninguém, nem o terapeuta consegue desmembrar aquele outro ser totalmente. Até um psicopata, você não consegue estudar ele totalmente. Por quê? Porque demora uma vida para você entender pequenos detalhes do acontecimento dessa pessoa. Por que ela foi isso, por que foi aquilo. Então não interessa, não cabe a você julgá-la. Interessa sim contribuir com algo, entende? Que eu acho que é muito pequeno, mas que pode fazer, às vezes, uma frase, alguma coisa, fazer com que aquela pessoa desperte aquilo que está morto dentro dela. Então, o que eu quero falar para vocês, que nós temos que entender, tá? Essa questão do nosso inconsciente, das nossas tramas, para que a gente possa pegar aquele projeto nosso que está engavetado, porque muitos de vocês que estão me assistindo agora sabem que tem resistência, tem muita resistência criada. A primeira resistência somos nós mesmos. Porque não há nada que você faça hoje, nenhum projeto que você faça hoje, que você não esteja compactuando com algo que foi falado para você anteriormente. Vou explicar. Se você hoje acha que você não é capaz, porque o seu pai, sua mãe, seu avó, seu tio, seu sócio está falando ou está fazendo algo que não te agrada, se ele está pegando e fazendo tudo e por água abaixo, é porque você está permitindo. Ah, como assim? Eu tô permitindo, eu tô me rasgando, eu tô fazendo tudo. Gente, tudo que a gente faz quando está com outra pessoa, quando eu tô me relacionando com o outro, significa que eu estou autorizando essa pessoa a fazer algo lá. Então ela tá tendo o meu aval, meu 50% de responsabilidade precisa ser visto, tá? O meu 50% de responsabilidade precisa ser olhado, porque senão vocês ficam de vítima. Nós temos a tendência a ficarmos de vítima. Então a vítima é aquela que fala assim, olha, eu não tô conseguindo, porque fulana não está me ajudando, ela não está colaborando comigo. Eu vou lá e faço o projeto acontecer, eu vou lá e faço a minha parte, mas a pessoa não está olhando para isso, a pessoa não está me ajudando. O que tem que ser visto aí? Você atrai para a sua vida pessoas, é assim que funciona quando a gente olha a trama do inconsciente. Pessoas que sabotam algo para você porque você as atraiu. Por que você as atraiu? Porque você está com lealdade com alguém no teu inconsciente. Então você não se sente... A questão é, você sente como se você estivesse traindo o outro, traindo aquela pessoa da sua infância, seu pai, sua mãe. E aí você fala, gente, então quando você descobre isso, é uma grande libertação. É uma grande libertação você entender o que está acontecendo na sua vida. Então, ok, minha mãe é uma excelente profissional. Meu pai fracassou milhares de vezes, meu projeto não sai da gaveta. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que tem que ser vista.
E a gente precisa entender que não é culpa deles, porque muitas vezes alguém falou e você assinou embaixo. Então, se você assinou embaixo, cadê a sua responsabilidade para você, levantar? Gente, todas as pessoas que a gente se relaciona na vida, seja marido, seja um colega de trabalho, seja aquela pessoa que bateu no seu carro e te escorraçou, tudo aquilo é você atraindo aquelas experiências. Mas eu não quero atrair essas experiências. Mas se você não resolver essas questões passadas e se você não se reprogramar, você não precisa de técnica só não. Você precisa entender que algumas pessoas precisam de técnica. Algumas pessoas precisam. Mas se você tem condições, faça esses mergulhos, esses insights, entendeu? Onde você para e presta atenção no que está acontecendo. Muitas vezes é necessário alguém te mostrar. Por quê? Por que é necessário? Porque temos pontos cegos. Principalmente, eu quero chamar a atenção aqui, porque eu fico um pouco indignada, eu sou um pouco transgressor. Um pouco não, me falar que eu sou muito. Transgressor é aquela pessoa que vem numa família onde todo mundo abaixa a cabeça, que o pessoal chama de ovelha negra, né? Eu não gosto de falar que eu sou ovelha negra, mas eu sou tida como ovelha negra. Não que eu faça mal a ninguém, pelo contrário, eu quero ajudar demais. Então, toda a vida eu quis ajudar demais as pessoas. E aí eu pergunto a vocês que são terapeutas, profissionais da área de saúde, ou seja lá, se você não é profissional da área de saúde, não interessa. Mas olha só, imagine agora você aqui querendo ajudar 1 milhão de pessoas. Tem pessoas que colocam metas em projetos que são gigantescos. Entendeu? São metas que vão desrespeitar isso que eu falei, que é a sua biologia. Então, se você tem uma capacidade biológica de atender X e quer atender 1 milhão de pessoas, sinto muito, mas ninguém é Jesus Cristo para fazer isso. Então, essa semana eu vi um profissional que tem não sei quantos milhões de pessoas seguindo ele, tá? Eu acho ele fantástico, eu sigo ele. Mas eu entendi o que estava acontecendo com ele. Muitas pessoas não entendem. Que é o seguinte, você começa aí fazendo um projeto e você quer atingir aquele ponto máximo do seu projeto. Você quer chegar lá, entendeu? Então você coloca suas metas. Só que você tem que observar se essa meta que você está fazendo aí não é uma armadilha para você. Por isso que devagar e sempre, consistência e persistência é melhor do que ser rápido. Tem pessoas que querem ser rápidas e fazer e abraçar o mundo. E não adianta você querer abraçar o mundo com as pernas, não vai dar certo. Porque você vai correr e vai se cansar. E na hora que você parar debaixo de uma árvore para descansar, o cara que é tartaruga vai passar de você e vai chegar na frente. Primeira coisa é essa. Agora, a segunda coisa é que além de você querer correr e se cansar e o tartaruga passar na sua frente, é que você vai acabar com a sua saúde e você vai querer voltar para o ponto que você estava. Se você sai de A e vai para B e não tem condições de permanecer em B, porque emocionalmente você ainda não está preparado, você vai voltar para A. Por isso, gente, se você tem um projeto, vai com calma. Faça apenas o que você dá conta. Faça apenas o que você dá conta. Ah, mas eu quero chegar. Gente, trabalha com a realidade. Volta para a realidade. Você, eu, todos nós temos problemas. Todos nós temos desafios e traumas passados. Trauma não é nada grandioso. Aquele trauma que eu expliquei. Agora imagina se você coloca uma meta grandiosa e bota lá para milhões de seguidores igual eu vi hoje. O cara colocou: rezem por mim, porque eu estou muito mal de saúde. Não, eu olhei assim, eu falei assim, não, pelo amor de Deus, por quê? Se uma pessoa que está fazendo esse tipo de situação, é óbvio que a gente não vai julgar aqui a questão dele, mas olha o ponto cego dele. Então, é aquela coisa, gente, se você hoje tem condições de fazer um projeto sozinho, é óbvio que você vai demorar mais tempo. Se você consegue aliados, veja bem, muitas vezes os seus aliados não são aliados, porque você ainda está naquela primeira parte,
de atrair pessoas que não são as pessoas adequadas para o seu projeto. Não são as pessoas que vão estar alinhadas com você. Porque nem você sabe ainda o rumo para onde você vai. Você está achando que você tem que subir um prédio de 15 andares e você nem começou a cavar o buraco ainda. Então, gente, cava o buraco. Primeiro, faz a barba. Eu ia falar a barba, não tem nada a ver. A base. A base, de vez em quando são as palavras erradas aí, só para descontrair. A base e o alicerce, porque esse prédio cai, entendeu? Se ele for numa basezinha vagabunda, uma basezinha fuleira. Não, gente, pelo amor de Deus. Então, ó, a base hoje para vocês, de qualquer coisa, de qualquer relacionamento que vocês fizerem, vocês têm que entender, eu preciso ter uma base forte. Então aqui é muito mais do que o mundo físico. O que eu quero passar para vocês é que os nossos inimigos somos nós mesmos, atraindo essas tramas, e depois o outro. O outro nem é inimigo, a gente está lutando contra algo invisível, entende? O outro é apenas o ponto para você olhar. Então, quando eu olho aquela pessoa que não está colaborando no meu projeto, não está fazendo aquilo, ela está ali simplesmente para eu acordar, para eu despertar. E essa pessoa modifica quando eu me modifico. Porque tudo parte de mim. Se eu modifico o olhar para ela, é porque primeiro eu modifiquei aqui, ó, para trás, eu olhei para os meus ancestrais, para os meus vínculos, para tudo aquilo que foi lá no passado difícil para mim. Todos nós temos medos. O que eu observo demais é pessoas jogarem uma transferência, principalmente terapeutas e profissionais da área de saúde, fazerem uma transferência, gente, uma transferência de conteúdos emocionais que não foram curados para a pessoa que está ali, ou para o paciente, que é um coitado que veio ali para te pedir o socorro, tá? E uma coisa, presta atenção, todos nós que somos da área de saúde e terapeutas somos arrogantes. Somos arrogantes. Que sentido? Nós queremos abraçar o planeta. Por isso que eu falei da série do Lost. O cara era médico lá no Lost. Não sei se vocês viram, depois procurem. É muito interessante, eu tô na temporada 3 ainda, porque eu não assisti, agora que eu tô vendo. Então, ele é médico, ele quer salvar o planeta ali. Ele quer salvar o planeta. O que a gente faz o tempo todo? A gente quer salvar todo mundo. Não é assim. As pessoas que chegam para você, pacientes, elas chegam e só se libertam e só se curam quando você já se curou daquilo. Por isso que tem que observar transferência e cotransferência sempre, sempre nos nossos relacionamentos. E não é para terapeuta só não, eu tô falando aqui para você que tem aí um relacionamento, seja ele qual for. A nossa vida é baseada em relacionamentos. Seja um relacionamento de qualquer esfera. Se eu não sei me comunicar com o outro, se eu não trabalho isso dentro de mim, então como é que essas mensagens vêm pra gente? Elas vêm espelhadas. Quando o outro faz algo que eu não gosto, é porque aquilo que está dentro de mim e eu não quero olhar, eu não reconheço que eu tenho capacidade de fazer, eu tenho capacidade de ser, eu tenho capacidade de matar alguém. Eu tenho, por exemplo, se você assistiu o seriado do Lost lá, ele era médico, não sei o que lá, mas em um momento ali, ele se coloca ali, ó, eu tenho capacidade de matar também. E o cara pensou que nunca fosse matar ninguém. Por que ele pensa que nunca vai matar? Porque ele foi treinado e a arrogância dele acha que é como é que fala? Salvar todo mundo. Agora pensa, você hoje, agora aí, você tá na sua casa, entra um ladrão. Se o cara chegasse com uma arma e colocasse na cabeça de um filho, Deus me livre, mas bota lá na cabeça do seu filho, você poderia matar esse cara se você tivesse oportunidade para livrar o seu filho da morte. Com certeza! Então todos nós temos a capacidade de fazer coisas que a gente nem imagina. E todos nós temos a capacidade de fazer tanto para o bem quanto para o mal, que a gente chama de bem ou mal, né? Porque nem existe o bem ou mal. Na verdade, o bem e o mal é a única forma da gente ter uma escala para entender o que diferencia uma coisa da outra, porque se não existisse o mal, a gente não saberia o que é o bem. E é por isso que Deus permite que exista o mal. É por isso.
que o universo faz esse controle, tá? Ok, é difícil a gente olhar para isso, ok, é difícil, mas veja bem, o equilíbrio é a base. Quando eu reconheço dentro de mim as duas partes, as duas faces, a face que pertence a uma coisa só. Imagina eu tenho umas pedrinhas aqui, mas imagina que isso aqui é uma moeda. Desse lado aqui da moeda, eu tenho uma face, do outro eu tenho outra. E quando eu não quero enxergar essa minha face sombria e oculta, que a gente chama de perfil psicológico, o que acontece comigo? Quando eu não quero olhar para isso, tudo aquilo que eu excluo volta em algum momento na minha vida. E volta em algum momento na minha vida para que eu faça o quê? Jogue ele fora, dê um chute naquele negócio lá? Não. Ele volta para que eu possa pegar aquilo e olhar e falar, ok, eu tenho a capacidade, eu sinto raiva. Porque eu sou uma pessoa muito medrosa. Eu tenho pânico, eu tenho medos. Claro que você tem raiva. Você tem raiva e essa raiva, que é o oposto do medo, é que está fazendo você ficar em pânico. Então você precisa pegar toda a raiva que você tem e olhar para ela. Você não vai curar o que você tem dentro de você chutando isso fora. Se tem algo que você passou no seu passado com teu pai e tua mãe que você acha inadmissível, não só tem um caminho para a sua solução. É aceitar que aquela pessoa agiu daquela forma. O porquê não interessa. O porquê não tem importância. O que importa é o para quê. Para que aquela pessoa fez aquilo? Para que você pudesse despertar. Então, o olhar, exatamente, Beth, o olhar é que vai modificar a minha relação com alguém que já morreu ou que vive. Porque até mesmo aqueles que morreram, eles ainda vivem em nós. Porque eles vivem em nós, porque nós, depois que encontramos as pessoas, que as pessoas são as coisas mais importantes que a gente tem na vida, essas pessoas nunca vão morrer dentro da gente. Cada um de nós encontra pessoas não por acaso. Nós estamos todos interconectados, mas cada pessoa que entra na vida da gente, ela tem sim um significado. E esse significado é exatamente o que precisa ser visto, introjetado. E aquele significado que para você é muito pesado e que você não consegue, insuportável olhar e que você esconde dentro de você, ou você quer acabar e jogar essa pessoa lá pela janela do seu apartamento, não quer mais saber dessa pessoa, essa pessoa é a mais desafiadora. As pessoas que são mais difíceis na vida da gente, as pessoas que trazem mais, não digo sofrimento, mas desafios, são as que fazem você crescer mais. E é por isso que eu convido vocês a fazerem essa reflexão. Não adianta só tratar traumas, não simplifique isso. A gente tem que fazer uma faxina de tudo aquilo que a gente não precisa, e a gente precisa encarar aquilo que a gente precisa ver também. Tem muita coisa escondida debaixo do tapete. E uma delas é isso. Se você é alguém que tem um projeto, chegou a hora, mas chegou a hora de verdade de você pegar o seu projeto e olhar para ele, porque muitas pessoas podem sim se beneficiar desse projeto. E quando eu falo muitas pessoas, são pessoas que você vai passar o conhecimento e que nós muitas vezes seguramos o conhecimento. Por quê? Porque, como essa paciente que a gente estava trabalhando hoje, ela segura a informação porque ela tem medo de ser traída de novo. Traída não é por relacionamento amoroso, mas pode até ser também. Mas é uma traição. Sabe quando você tem alguém do seu lado, um parceiro de negócios, alguém que você não confia? Então ela tem medo de novamente passar por experiências que ela passou no passado. E aí ela não consegue fazer o quê? Ela não consegue seguir com o projeto dela. Porque veja, ninguém vai fazer o seu projeto por você, a não ser que, veja bem, todas as informações, eu sempre digo, todas as informações que nós temos e temos direito, tá, a ter dentro de algo que a gente chama de meu,
entendeu? Algo que a gente diz assim, esse projeto é meu, tem um nome aí, nem sei o nome disso aí. Direitos autorais, não é seu. Você atua aí nesse projeto apenas como canal. Porque, como eu falei do inconsciente coletivo, todas as informações, elas estão no inconsciente coletivo e no universo. Então, se essa informação você não utilizar e der o sentido que ela precisa, o teu projeto não seguir adiante, alguém fará. E você vai descobrir isso. Porque muitas vezes você entra na internet, em algum lugar, e fala, poxa, aquele projeto que eu não fiz, alguém está fazendo igual. Porque esse inconsciente, ele está disponível para todo mundo. E assim é com pesquisa científica também. Eu pesquisei por muitos anos e muitas pesquisas minhas foram roubadas. Muitas. Roubadas até certificado, a pessoa pegou um que tinha até o meu nome. E sabe como é que era? Eu pesquisava 2 anos alguma coisa que eu não sabia nem o que era. O que eu estou pesquisando? Ventilação mecânica e obesidade mórbida. Sendo que eu tratava paciente com fibrose cística. E de repente eu olhava, meu Deus, o que eu estou estudando isso aqui? Alguma utilidade vai ter. De repente, um dia eu durmo e acordo com uma fórmula para ventilar paciente com obesidade mórbida. Não existia. E aí veio esse pensamento, é meu. Não é meu. Isso eu peguei do inconsciente. Né? Para mim, divino. E aí, o que aconteceu? Eu tentei botar essa fórmula no papel e fui explicar para um chefe da cirurgia bariátrica da UNB, que inclusive já era doutor e eu não era nada. E aí, naquela época, ele já era doutor indo pro PhD. Eu cheguei lá para conversar com ele e falei assim, essa mulher é louca. Mas aí eu lembro que em um momento ele entendeu o que eu tava falando. E aí ele falou, nossa, agora eu tô entendendo o que você tá falando. Eu falei, então pronto, fui embora. Deixei lá para ele. Por quê? Porque alguém, com certeza, se você tem uma ideia e você acha que não tem condições de executar, passa para outro. Porque a gente tá aqui a serviço da humanidade. Mas é claro, com muita humildade, ninguém é dono de informação nenhuma. Inclusive, toda a informação que vem para a área de saúde, para a cura do próximo, ela não tem direitos autorais, entendeu? Porque a gente não tem que ser egoísta de falar que esse negócio é meu, eu não. Claro, a gente tem ali, faz o esforço, faz aquilo tudo. Mas veja bem, o que vai fazer com que você se sinta feliz, realizado, é o trabalho de servir e não aquilo que você acha que é seu posse, porque a gente não leva nada. O que a gente leva desse planeta aqui apenas é só o que você vivenciou e aquilo que você aprendeu. Então nem o teu corpo você vai levar. Então, minha filha, é isso aí, viu? Você que tá me escutando que a gente trabalhou hoje, já pega uma caroninha para continuar naquele dia lá. E a procrastinação é isso. Você procrastina quando você ainda teme, quando você ainda se sente ameaçado, quando você não confia. E a confiança nunca está no outro. A confiança é você com você mesmo. Porque essa batalha é aqui, ó. Eu comigo mesma. Não interessa o que os outros vão fazer. Você tem que buscar sempre fazer aquilo que você sabe que é correto, e você pode ter certeza que aonde você estiver nesse planeta, você vai ter sendo abençoado, porque a única lei que eu conheço e que eu já vi até hoje que funciona é a lei do plantio. E essa lei é verdadeira. Se eu planto milho, não tem como eu colher outra coisa que não seja milho. E veja bem, se eu planto vento, tá escrito até na Bíblia isso, se eu planto vento, eu vou colher ventania. Eu não vou colher vento, tá? Eu colho ventania. Por que eu colho ventania? Porque tá escrito isso, porque essa é a lei quântica. Isso não é porque tá na Bíblia. Porque se eu planto vento e colho ventania, é porque se eu planto milho, eu vou ter um milharal, entendeu? Eu não vou ter só um milho naquele pé, eu tenho várias espigas de milho ali. E é por isso que a gente não pode, a gente que tá ligado aí na luz, nós que somos trabalhadores da luz aí, nós que somos servidores de algo maior,
e somos apenas canais, a gente tem que entender o seguinte, que a gente não pode perder, não é nem esperança. Essa semana eu falei sobre isso, não é esperança. A gente não é mais essa palavra esperança, porque esperança ainda diz assim, vamos esperar. Esperar não. Agora é o momento de confiar. Confie em você mesmo, confie no seu eu interior, no seu instinto e na sua capacidade. Que você sim, quando você começar a escutar a sua voz interior, sua intuição e abrir esse canal aí, você vai conseguir tirar as pequenas pedrinhas e vai conseguir chegar onde você precisa chegar. Então essa é a lei. Eu nem sei que horas são, gente, mas eu quero agradecer vocês demais, mas com certeza deve estar chegando em uma hora, porque eu tô assim, ó, cronometradinha para fazer a live. Gratidão. Mudei o horário, agora vai ser toda sexta-feira, que sexta-feira é o dia que eu mais gosto. Eu amo sexta-feira. Eu adoro sexta-feira. Então, sexta-feira a galera vai estar aí no barzinho e tal, tô brincando. Quem é que tá no barzinho? Quando tiver no barzinho, liga lá e me assiste, entendeu? 8 horas da noite. É aquele momento que você tá entre ir pro negócio, né? Que ninguém tá indo agora, todo mundo de máscara, mas eu tô brincando com vocês aqui. Mas é esse, é o momento de descontração, toma uma cervejinha, vai me assistindo e tal, né? E aí mais que esperança, a gente tem que ter confiança de que tudo vai ser melhor. Tem pessoas me relatando coisas assim incríveis. Deixa eu ver a hora. Eu tô com medo de cair a live. Faltam 3 minutos. Pessoas me relatando coisas incríveis, que estão tendo visões, que estão escutando coisas, estão achando, estão ficando louca. Presta atenção, a frequência do planeta mudou. A frequência do planeta mudou. Então tem gente escutando essas frequências, que são da 5ª dimensão. Veja bem, nós estamos num mundo de 3 dimensões, altura, largura e comprimento. Só que existem milhares de dimensões. Imagina um círculo. Se você fizer várias figuras geométricas dentro desse círculo, só na matemática, na física, foram comprovadas mais de 21, eu quero falar rápido, mais de 21 dimensões no planeta aí, fazendo cálculo matemático pelos cientistas. Quem somos nós, gente? Quantas dimensões a gente não enxerga? E essas aí que a gente acessa são bem basiquinhas, entendeu? São dimensões desse mundo abstrato, desse inconsciente aí. Então, essas visões não são ruins. Só que muitos estão dormindo porque eles estão apegados ao medo. É hora de acordar, é hora de confiar. Confia que tudo vai melhorar, tá? E vibra nisso, porque aí quando vocês vibrarem nessa outra frequência, o chakra cardíaco de vocês, o coração que vai estar angustiado, vai sair dessa conexão aí com essa conexão da grande massa que está ligada à matriz, a Matrix. A Matrix é isso, é aquelas informações que estão lá no inconsciente, que são crenças que não servem mais pra gente e a gente já tem consciência disso. Não fique mais aprisionada à crença da massa. Se liga nisso que eu tô falando. Pega, abre o seu chakra. E como é que você abre o seu chakra cardíaco? Permita que o outro que fez mal pra você seja ele. Você não é ele. Você não tem que vibrar na mesma sintonia dessa pessoa. Se a pessoa fez mal pra você e você foi bobo naquela situação, não tem importância. O que importa é que você não tem como julgar essa pessoa. Só Deus sabe o porquê aquela pessoa fez aquilo pra você. Então, gente, vamos mudar. Já chega, né? A gente já leu tanto, a gente já estudou tanto. Tô falando no planeta. Nós já temos muito conhecimento teórico, mas a gente tem pouco desenvolvimento moral e a gente precisa agora pegar tudo que a gente já aprendeu e botar em prática. É só isso. E sintonizar com a frequência maravilhosa que tem no planeta. Por quê? Se eu ligo o amplificador do rádio aqui, ó, vou ligar meu rádio aqui agora, e eu fico só pensando em morte, o que vai vir dentro de mim? Tristeza e depressão. Se eu ligar o jornal, vai. Por quê? Porque eu tô assistindo a Transamérica. Tô brincando que não é Transamérica, mas aí, se eu mudo pra outra lá e começo a escutar Pachelbel, que eu amo, né, Moza, ou sei lá, qualquer coisa aí, um pagode que você gosta, que não é da minha laia, né? Tô brincando aí. Mas aí, vamos lá. Aí você se conecta com outra e você fica alegre. Porque, por exemplo, você pode ser uma pessoa alegre que escuta essas músicas. Então é isso, gente, ó. Obrigado, começa a falar besteira, tem que parar a live, tá bom?
Muita gratidão. Espero vocês na sexta que vem pra gente falar coisas sérias. E desculpem as brincadeiras aí, mas é tudo brincadeirinha. Eu escuto tudo. Até pagode eu escuto também aqui em casa, de vez em quando eu escuto.